Oi, aqui é Juliane Ventura, sou ilustradora e hoje estou trazendo para você uma entrevista que fiz com a Gabriela. Ela é psicóloga e trabalha diretamente com artistas, focando principalmente em desenvolver a criatividade. No Instagram, ela sempre está colocando exercícios, desafios super legais. Muito obrigada por clicar nesse vídeo e se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e deixa um joinha para mim. Porque você é psicóloga, né? E é professora de criatividade. Então eu fiquei curiosa, assim, sobre como funciona exatamente isso. Eu queria que você me contasse um pouco. Tá legal. Bom, eu me formei em psicologia em 2009 para 2010, né? E eu sempre trabalhei com arte, assim, amadora, né? Por conta própria, por gostar, a criatividade sempre me fez muito bem, né? Em vários momentos da minha vida foi muito importante. E aí, quando eu fiz a faculdade, eu até esperava que fosse aparecer um pouco mais disso ali dentro dos estudos, né? Dentro da grade básica ali do curso, mas não apareceu. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um mestrado também numa área que não tem uma ligação muito direta com esse tema, mas que me permitiu desenvolver umas habilidades de pesquisa mesmo, né, de como adquirir o conhecimento, interpretar, né, as informações científicas e tal. E aí foi em 2016 que eu juntei as pecinhas assim do quebra-cabeça e falei, olha, a gente, né, sabe dos processos humanos, dos processos psicológicos, a criatividade é uma habilidade que é majoritariamente humana, embora ela apareça em outros animais, mas não é da mesma maneira que a gente executa, né? E aí eu falei, bom, acho que deve ter, né, alguma coisa, algum estudo científico de psicologia falando sobre isso, né? E aí eu comecei a estudar por conta, assim, né, fiz uma pesquisa por conta de vários artigos, podcasts científicos, livros e tal. E aí eu fui juntando essas pecinhas e eu falei, nossa, olha só, então não só existe, né, dado, informação sobre isso que não é só na base do achômetro, da experiência pessoal de cada um, né, que trabalha com base na criatividade, mas também existe um respaldo científico, né, para vários aspectos aí desse processo, né, do que é o processo criativo. E aí eu juntando essas pecinhas eu falei, poxa vida, isso aqui podia ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas, a lidarem melhor com seus processos criativos com base numa fonte de informação sólida, né? Porque até então o que eu já tinha visto de trabalhos mais relacionados com criatividade era tipo de artistas um pouco mais experientes, contando um pouco para outros artistas sobre seus próprios processos criativos, como que tinha funcionado para eles, como que eles faziam acontecer, mas não com esse tipo de embasamento, né? Aí eu falei, acho que isso aqui pode ser interessante, né? E aí, em 2016 mesmo, eu desenvolvi um piloto, vamos dizer assim, né? Um plano inicial aí de como trabalhar essas questões que eu via nos estudos de psicologia sendo exploradas, abordadas, o funcionamento de vários detalhes dos processos criativos ali, né? Falei, bom, deve dar para montar um sistema para colocar isso de uma forma acessível para as pessoas, fazer exercícios, né, baseados nisso aí, para realmente poder ajudar as pessoas a lidarem melhor com seus processos criativos, superarem as dificuldades, se empoderarem desse processo e tudo mais, né. E aí, depois de fazer isso, eu fiz uma aplicação desse piloto com algumas pessoas e deu um resultado muito legal. Eu fiz umas adaptações a partir do que eu senti ali, né, do feedback que essas pessoas foram me dando. E aí a coisa foi tomando corpo, assim, foi tomando forma. Depois eu abri o Instagram e tal, e, né, me coloco aí como consultora de criatividade, como professora de criatividade, com esse tipo de embasamento, né? E da parte, assim, artística, eu nunca abandonei. Pra mim é uma coisa, assim, que se eu não faço, não sou eu, sabe? Então, eu acabo juntando um pouco da minha experiência pessoal também, assim, né? Quando eu faço as aulas ou as consultorias, os atendimentos, né? Acaba vindo um pouquinho também do que eu já tentei, mas principalmente do que eu vi nesses estudos, né?
É mais ou menos isso. Eu vi no seu Instagram que você tem algumas fotos de você expondo arte e tal. Então você explora essa parte da arte também, né? É como um hobby ou como uma segunda carreira? Eu vejo, na verdade, como um processo complementar. Não é exatamente uma segunda carreira. Embora eu ame fazer arte, não vejo também como um hobby despretensioso, porque tudo que eu experimento na minha criação artística, eu transporto para os meus atendimentos ou para o conteúdo que eu coloco lá no Instagram, né? Relacionado mesmo com essa parte de tentar ajudar as outras pessoas, né? Tentar fazer mais fácil esse processo de criar para outras pessoas também. Então eu vejo assim como coisas que caminham meio juntas, né? Sim, em parte, sim. Porque tem essa função também, né, vamos dizer assim, tem uma função pessoal e tem uma função profissional ao mesmo tempo, né? Então, não é exatamente uma segunda carreira, tipo, eu sou artista separado de eu sou, né, professora de criatividade. Eu vejo que se eu não for artista, eu tenho menos condições de ser professora de criatividade e, ao mesmo tempo, eu consigo aplicar muitos dos processos que eu estudo primeiro no que eu faço, né, e observar os resultados disso antes de orientar as outras pessoas, né. Mas assim, eu tenho me profissionalizado um pouco mais, né, já transitei por N tipos de expressões artísticas diferentes. Me encantei demais pela aquarela e estou explorando algumas técnicas mistas aí com aquarela. E sim, recebo umas encomendas de vez em quando, fiz algumas exposições, né? Vamos dizer assim, não é a parte principal do meu trabalho, mas ela é importante também, ela é essencial também para a coisa poder funcionar legal, E que sabe? tipo de arte você produz? De momento, né, eu tenho trabalhado mais com as aquarelas mesmo, né, gosto muito das temáticas relacionadas com a natureza, com o feminino, a interação entre essas duas coisas como potências de criação, né, então eu tenho trabalhado bastante essa temática. Mais recentemente eu tenho tentado incorporar na aquarela técnicas de bordado em papel e de quilling, que é uma técnica de artesanato com papel também, que você trabalha com base em tirinhas, né, de papel, de filipetinhas cortadinhas assim que você enrola, molda elas. Esse é assim, um processo que eu ainda estou mais num âmbito de estudo do que de produção de alguma obra mais específica, assim, né? Sim, eu gosto muito da potencialidade que essas misturas de técnicas elas permitem para o processo criativo, sabe? Você enriquece bastante o resultado final, você enriquece bastante a mensagem que você consegue transmitir para as pessoas ali, ou as emoções, enfim, os sentimentos, né? E ao mesmo tempo você consegue dar uma originalidade bem maior pro seu trabalho também, né? Então eu tô nesse pé por enquanto. Sim, eu tava olhando o seu Instagram e eu vi que você fez um post com dicas de como ser um artista inovador e ao mesmo tempo conseguir vender bem. Aí eu achei interessante esse tema, porque geralmente vender bem significa ser comercial, né? E isso significa se adaptar para o que as pessoas querem ver. Então, o que você diria para um ilustrador que tem um trabalho fixo, mas se sente preso com a criatividade roubada pelas regras e o requerimento imposto pelo chefe, né, o briefing? Eu acho que tem duas coisas, duas sugestões principais que eu daria para alguém nessa situação, né? A primeira é para tentar observar nos seus trabalhos de estudo, né, nas coisas mais pessoais que você faz, não com função de cumprir a demanda ali do chefe, né?
você tentar identificar características próprias do teu trabalho e propositalmente você tentar colocar um pouquinho delas nos trabalhos dentro do teu contexto, mas de forma sutil. Então, você não vai fazer uma coisa assim, né, super uau, fora do que o chefe te pediu, mas alguns detalhezinhos, alguns elementos daquilo que te caracteriza como artista, né, e que você vai conseguir identificar a partir de observar esses seus trabalhos que não são a partir da demanda do trabalho fixo, né? Isso é uma das coisas. Aos pouquinhos você consegue ir sentindo, né, como é que foi, o chefe percebeu, não percebeu, gostou, não gostou, e aí você pode ir tentando ir expandindo um pouquinho esses limites aos pouquinhos, né? Mas ainda assim, né, normalmente você vai ter uma demanda estilística específica, né, porque o chefe provavelmente também está tentando garantir o atendimento a uma necessidade de um cliente que tem necessidades específicas, então tem algumas limitações que não tem muito jeito mesmo, né. E aí o outro caminho, que na verdade não são caminhos separados, né, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é você tentar se organizar na medida do possível para ter o seu momento de criar fora desse contexto de trabalho, né? Pensando em realmente você fazer uma obra mais comercializável, mas dentro daquilo que você quer produzir, dentro do público com o qual você quer conversar, né? Que a arte é comunicação, então a gente tem que lembrar disso. Eu quero falar com quem? Eu quero transmitir o que para quem, né? Com aquilo que eu faço. Então, garantir um tempinho, mesmo que seja pequeno de início, sabe? Tentando compatibilizar com a necessidade de dedicação para esse trabalho fixo, né? Vendo quanto tempo você pode dedicar para isso na semana, mas garantir que tem esse tempo para você ir trabalhando isso paralelamente. E dependendo do retorno que você tiver, dos contatos que você for estabelecendo, das relações que você for conseguindo construir a partir dessa arte extra trabalho oficial, né? Você vai sentindo e você talvez consiga por aí construir uma carreira, né? Um passo a passo de uma carreira ou como artista independente, ou junto de uma galeria, ou com a sua própria galeria, enfim, aí os caminhos são vários, né, mas precisa garantir que você tem esse tempo de dedicação, né, para criar algo de seu. E aí é uma questão mais de gestão de tempo e de entender como é que funciona esse passo a passo dentro de uma carreira artística, para você poder fazer esse passo a passo, ainda que de uma forma um pouquinho mais lenta, né, pelo menos no começo. Pensaria em fazer isso num período de 1 ano, você vai estender isso para 2, 3, 4, 5 anos, não sei, depende da sua necessidade específica, né, de se manter nesse trabalho oficial. Mas é importante garantir esse tempo de dedicação para essa criação daquilo que você quer construir como carreira. E isso, né, se você garante isso, você inclusive consegue ter uma relação um pouco mais leve com o seu trabalho oficial, com a coisa de não poder ter toda a liberdade criativa ali, né? Porque você tá tendo isso num outro espaço e você sabe que você tá caminhando na constituição dessa carreira do jeito que você quer que ela se torne daqui a algum tempo, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência e fazer um planejamento mesmo, né? Então acho que são essas duas coisas que eu sugeriria. Elas podem ser feitas em conjunto, né? Não precisa ser uma ou outra, podem ser as duas ao mesmo tempo, né? Sim, é ótimo conselho mesmo. Como é que é seu processo de análise de criatividade? O que isso realmente significa? Depende. Na verdade, eu não sei se você está dizendo do meu processo pessoal ou você está se referindo a quando eu trabalho com um cliente em consultoria. Quando você trabalha curso. Com um cliente, que eu vi um post seu no IGTV que você falava, comparava uma análise de criatividade acho que foi de uma escola de samba, né? Com o que você faz com o cliente. Aí eu queria que você elaborasse um pouco mais, assim. Eu fiquei sem entender exatamente o que é essa análise de criatividade. Tá. É que ela é composta por diversos fatores, né, que tem relação aí com esses levantamentos, esses estudos que eu fui fazendo, né, a partir da psicologia. Então, nos começos, assim, dos processos, tanto da consultoria quanto do curso, eu costumo fazer algumas perguntas, seja por meio de um questionário, né, que a pessoa vai lá e responde, seja fazendo as perguntas direto para ela mesmo, né,
que é para tentar levantar informações sobre vários aspectos do processo criativo dessa pessoa, né? Com base no que eu estudei, né? Enfim, no que a gente define como as categorias aí principais de variáveis que interferem dentro de um processo criativo. Eu não faço uma análise do tipo assim, essa pessoa tem um trabalho super criativo, essa pessoa não tem um trabalho super criativo, tá? Por quê? Porque isso é um critério que varia demais dependendo de qual é o público com o qual essa pessoa vai interagir. Então, a minha opinião sobre a originalidade de um trabalho pode ser que não seja a mesma opinião das pessoas com as quais aquele artista ou aquela artista quer se comunicar, né? Então, dentro do processo, inclusive, isso é orientado, né? Você precisa conhecer quem são as pessoas que você quer se comunicar. E essas pessoas vão te dar um feedback sobre se o seu trabalho está sendo original ou se elas já viram isso em outros lugares da mesma maneira e aquilo não acrescentou nada para elas, entendeu? Então não sou eu que faço essa análise. Essa análise ela é orientada para ser feita pela própria pessoa a partir de uma conversa com o público dela, né? Em determinado momento do processo do meu trabalho, né? Com a pessoa. Mas assim, de início, para ajudar a pessoa a entender o próprio processo criativo, né, são feitas várias perguntas relacionadas com esses vários fatores que interferem nesse processo, né? Então a pessoa está sofrendo bloqueios criativos, em que situações, né? E como ela tem lidado com isso? Que alternativas ela já tentou para resolver? Qual foi o resultado dessas tentativas? Em todas as vezes que ela vai criar, ou é quando ela vai criar num momento específico para um determinado tipo de situação, né? Porque tudo isso assim vai me dizendo onde que estão os problemas que a gente vai abordar e buscar solucionar dentro de um processo de consultoria. O curso ele é mais estruturado para a gente passar passo a passo por cada um desses fatores, né? E a consultoria eu vou trabalhar a partir da demanda, da necessidade que aquela pessoa está percebendo, né? É mais específico, um pouquinho mais aprofundado, né? Isso é um exemplo só, assim, né, do tipo de coisa que a gente vai explorar, mas tem outros fatores aí, né? Por exemplo, o quanto que a pessoa sabe sobre o próprio processo criativo, do tipo, quais são os passos que eu normalmente faço quando eu vou criar, né? Em que ambiente que eu tô, em que ambiente que funciona, em que ambiente que não funciona. Se eu estiver me sentindo assim, o resultado para minha criatividade é X. Se eu estiver me sentindo assado, o resultado é Y. Será que a pessoa tem noção de como isso impacta para ela? É um processo meio de autoconhecimento que a gente vai levando, né, para a pessoa poder otimizar o próprio processo criativo de acordo com as suas características pessoais. Então, não existe uma receita de bolo, sabe? Não existe uma coisa assim pronta que eu vou chegar e entregar para a pessoa e falar, olha, faz isso aqui que, né, o seu processo criativo você tem que fazer assim, assim, assado, que aí vai resolver. Não, isso vai ser analisado caso a caso, né, dependendo de como que é para aquela pessoa. Né? No curso existem essas orientações mais gerais, mas elas ainda assim são num sentido de direcionar a pessoa para ela fazer esse tipo de observação em si, né? E buscar soluções criativas de acordo com uma determinada técnica de resolução de problemas, tal, que a gente costuma usar, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, assim, né? Mas dentro do processo de trabalho é isso. Esses são só alguns exemplos. Tem vários fatores que a gente vai analisando e aí dependendo também de quais são as dificuldades específicas que a pessoa está percebendo ou o que ela gostaria de melhorar, que objetivo ela quer ter com o processo de trabalho, né? Então, a gente pode trabalhar desde, tipo, ansiedade, lidar com prazos, bloqueio criativo, até definição de estilo próprio, até essa questão de como conversar com o seu público, até essa questão de como misturar técnicas diferentes. Tudo a gente vai podendo passar dentro desse processo a partir do que é a necessidade daquela pessoa, bem, né? Interessante. E esses cachorros lá... Esses cachorros estão latindo agora aqui. Ai. Desculpa.
Sim, continuando assim, um pouco do que você estava falando, enquanto você estava falando, eu lembrei de burnout, né? O que é um fator muito, assim, que marca muito, né, o processo criativo. Atrapalha e às vezes a gente começa um processo criativo e com alguns dias ou semanas você sente o burnout chegando, né? Então, assim, como é que você trabalha com isso ou aconselha a trabalhar com isso? De novo, depende muito do que está trazendo esse quadro para a pessoa, né? Em geral, burnout é um diagnóstico de psicopatológico mesmo, né? Então a pessoa está sofrendo de um transtorno mental quando ela está num quadro de burnout, né? Não sei se você conhece assim as características. Até tem um vídeo que eu fiz uma época sobre isso também, porque aconteceu tipo num prazo de umas 2 semanas de duas pessoas bem criativas que são midiáticas, tal, que eu acompanho um pouco, estarem trazendo elementos relacionados com isso, né? Com esse quadro de estafa, de burnout. Mas, enfim, ele é um transtorno psicológico, que ele é normalmente relacionado a uma sobrecarga de trabalho, independente de qual seja a área, né, do seu trabalho, e que ele tem um impacto muito pesado no processo criativo, porque qualquer alteração na nossa, vamos dizer assim, nosso equilíbrio fisiológico, se tem alguma coisa que está pegando meio ruim assim pra gente, né, a gente normalmente vai ter um aumento dos hormônios de estresse no nosso organismo, né? E o burnout ele é um quadro de estresse, né? E esses hormônios do estresse, eles atrapalham o funcionamento dos neurotransmissores que ajudam o processo criativo. Então, assim, ele é um veneninho mesmo para o processo criativo. O ideal, tá? Para quem já está numa situação de estafa é parar, né? Parar um tempo, assim, tirar umas férias, né? Em que se você for pegar para criar alguma coisa, que seja por lazer, que seja para curtir o processo de criar, não para cumprir uma obrigação, né? Mas para você poder aproveitar mesmo aquilo como um processo gostoso, lúdico e tal. Agora, sim, dá pra gente sentir alguns sinaizinhos disso, de fato, né, chegando. E, em geral, estão relacionados, por exemplo, com alguns bloqueios mais pontuais, uma dificuldade das ideias fluírem, aquela sensação de irritação, sabe? A pessoa se sente mais irritada, a pessoa se sente menos produtiva, normalmente a pessoa se sente mais ansiosa, né? Então, tem aquela coisa um pouco de pensamentos ruins que aparecem, né, aquela sensação de nó na garganta. Então, assim, essas coisas vão aparecendo pouco a pouco, e são sinais de que alguma coisa está em desequilíbrio, né? Se você percebe já isso meio que de cara, você já olha para, bom, o que está fazendo isso acontecer, né? E aí você consegue trabalhar na solução daquilo que está te trazendo isso, para não chegar num quadro de burnout. E às vezes garantir um momento de descanso, garantir um momento de ócio, sabe? Às vezes não precisa ir muito além disso, dependendo da situação. As pessoas acham, né? A gente tem uma cultura que é muito produtivista, né? Então as pessoas acham que elas têm que estar produzindo o tempo inteiro. Sim. E é isso que funciona. Eu sou assim. Só que para nossa... então, toma um pouco de cuidado, viu, Ju? Porque assim, é uma coisa que... para nossa biologia mesmo, não funciona desse jeito, né? A gente precisa do momento de descanso para poder produzir bem. A gente precisa dormir bem para poder, né, ter fluidez, estar bem disposta. A gente precisa se alimentar bem. Enfim, todas essas necessidades básicas, né? A gente precisa de momentos de lazer, né? Eu sou tão assim, dessa forma, que eu preciso agendar as minhas horas de lazer. Porque se eu não agendar, eu esqueço. Eu vou, só. Mesmo quando eu tô com a minha filha, eu tô, tipo, pensando no que eu vou fazer e anotando ideias no celular. É complicado. Mas legal que você usa essa estratégia, tá? Legal que você usa, porque é essa forma de você conseguir garantir esse momento, né? Para não entrar numa situação dessa, né? E lembrar que, assim, às vezes você ter um período improdutivo
dá a impressão de que você está perdendo tempo. Mas a hora que você, depois de passar desse período improdutivo, você pega para produzir, você vai estar muito mais dinâmica, você vai estar muito mais atenta, você vai conseguir produzir com uma eficiência muito maior, né? Isso é tão verdade, assim, que tem empresas mais, mais modernas um pouco, né, na sua forma de ver as coisas e de tratar os funcionários, que adotam esse tipo de estratégia de ter momentos de descanso, de ter momentos de lazer dentro do próprio processo de trabalho, sabe? Então, tem aquelas coisas da Google, não sei da onde lá, que, né, tem praticamente um parque de diversão lá dentro. Mas não precisa chegar nisso. A Pixar também, eu já vi um tour de lá e é incrível o lugar. Além de ser muito lindo, eles têm parques, as pessoas agendam para fazer reuniões fora da estrutura, né, do escritório. É um ambiente assim bem pró-criatividade, né? Sim, e você vê, são empresas grandes, né? Ou seja, a empresa grande nunca vai fazer um negócio que vai prejudicar o lucro dela, né? Então, se elas estão fazendo isso, é porque elas sabem, e isso é dado de estudo, tá? Elas sabem que quando a pessoa está bem psicologicamente, quando ela está descansada, quando ela está relaxada, ela produz melhor. Então, com a gente, né, que é autônomo, tal, funciona da mesma maneira, né? Você precisa ter esses momentos para poder fluir bem, e isso não vai atrapalhar no seu processo criativo, pelo contrário, vai ajudar, né? Então, essa é uma das coisas. Agora, sim, entrou num quadro mais pesado, precisa de um suporte especializado, tá? Não é nem a minha consultoria que vai resolver. Precisa procurar terapia, precisa procurar, às vezes, psiquiatra, médico, tá? Porque é um quadro dificinho mesmo de lidar, tá? Tem que se cuidar. Mas você fala isso porque isso seria, vamos dizer assim, ligado a uma ansiedade mais crônica, uma coisa assim? Porque o impacto é muito grande. Né? Então, assim, depende muito do caso. Existem muitos casos que sim, que é ligado a um fundo de um funcionamento mais ansioso, mais crônico, vamos dizer assim. Mas não necessariamente, às vezes é só estafa mesmo, tá? É só um excesso de trabalho e uma falta de descanso mesmo. Só que dependendo do padrão que a pessoa tem para si, dos valores que ela tem, das crenças que ela tem, quando você vai, tipo assim, você fala para a pessoa, você tá com burnout, vai descansar. Ok, ela vai descansar, só que a hora que ela voltar a trabalhar, ela vai voltar dentro do mesmo padrão de antes. E aí daqui a pouco ela vai estar em burnout de novo, e aí ela fica nesse ciclo terrível, né? O processo terapêutico, ele ajuda demais nisso, porque ele vai explorar essa questão de quais são as suas crenças, por que você acha que você tem que funcionar desse jeito para ser feliz, ou que esse é o jeito certo de funcionar, né? E desconstruindo isso com a pessoa aos pouquinhos, para a pessoa poder adotar um outro padrão de relação com o próprio trabalho, para não entrar de novo num quadro desse, né? Sair bem, não só, né, descansar e se sentir um pouquinho melhor, mas daí voltar no mesmo tipo de ciclo, né? É por isso que eu digo assim, que é importante esse trabalho terapêutico e às vezes precisa até de um trabalho medicamentoso mesmo. Entendi. Uma coisa que eu venho observando muito, até porque eu trabalho de home office, então eu me analiso muito e analiso também os padrões assim de colegas e outras pessoas, até de outras áreas também, é que às vezes as pessoas confundem distração com lazer. Então, por exemplo, as pessoas jogam muito videogame no celular, enquanto falam com alguém, enquanto estão assistindo um filme. E isso é uma distração, não é um lazer, né? Você vê que a pessoa está ali sentada tensa, mas está achando que está tendo uma atividade de lazer. Ou então outras coisas também, né? Que não só videogame. Mas eu acho que tem essa confusão um pouco. Tem, e a gente vive num mundo que está cada vez mais acelerado em termos de velocidade de informação, né? Só que, de novo, isso não é compatível com o que o nosso cérebro está preparado para processar de forma saudável, né? Então, por exemplo, né, esses casos assim, a pessoa, sei lá, tá jogando no videogame, tá conversando com alguém e tá ouvindo a notícia ao mesmo tempo, sabe? E acha que tá conseguindo prestar atenção, só que é mentira, não consegue. É uma atenção muito superficial. Existem pessoas que são multitarefas, que até conseguem, mas assim,
é exceção. A gente tem uma noção, parece que todo mundo pode ser multitarefa, não é bem assim, né? Na verdade, a minoria das pessoas funciona bem num sistema de multitarefa, né? Eu e multitarefa somos inimigos. Bom, pode ser mais saudável para você isso, tá? Porque também tem uma questão aí que você falou, distração, né? E não é, porque quando você tá assistindo um filme, por exemplo, com a sua cabeça em outro lugar, você não tá se distraindo de verdade, né? O que define, sei lá, uma atividade de descanso, de lazer? É você conseguir desplugar, né? É você conseguir estar presente naquele momento, aproveitando aquele momento e sem outras coisas ao mesmo tempo na sua cabeça para te roubar a atenção. Se deixar absorver naquela atividade. Isso. E é isso que dá o relaxamento. Isso. Né? E aí, assim, independente da atividade que seja, porque tem gente que vai curtir, vai ser eficiente como lazer assistir filme, vai ter gente que vai ser mais estressante, vai ter gente que vai se dar bem com yoga, com meditação, tem gente que não tem paciência e não vai adiantar nada. Então, assim, é preciso um autoconhecimento. Para quem não tem a menor ideia, é preciso testar várias alternativas para chegar naquilo que funciona para você, né? E de preferência, isso, né? Tipo, vai assistir um filme, larga o celular lá longe, sabe? Fica assistindo o filme, né? É exatamente isso que eu faço. Tipo assim, quando eu vou. O meu lazer geralmente é assistir uma série e me absorver ali. Então, eu largo o celular, largo tudo. Uma coisa que acho que é importante dizer, Ju, em relação a isso ainda, é que essa coisa de você meio que treinar essa coisa de estar meio mais presente no presente, né? Sem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Numa atividade de lazer, ela ajuda muito no processo criativo. Por quê? Quando a gente tem uma ideia que parece assim, aquela ideia, né, que veio de uma inspiração divina, na verdade o nosso cérebro ele fica o tempo inteiro trabalhando no subconsciente, né? Eu falo meio que em segundo plano, você não sabe que tá rolando, mas tá rolando, né? Fazendo conexões entre aquilo que você vive, aquilo que você experiencia, as experiências estéticas que você tem, o seu ambiente, está tudo sendo processado e conectado o tempo inteiro na sua cabeça. Tem uma hora que dá um estralo, essas coisas se juntam de uma determinada maneira que forma uma ideia que vem naquela ideia meio pronta, assim, né? Que é o que a gente chama de inspiração. Para isso acontecer de forma eficiente, você precisa ser capaz de prestar atenção nessas coisas, nessas vivências, nesses momentos, nas suas emoções, no filme que você assistiu, na conversa que você teve, na exposição que você foi. Porque você prestar atenção nessas coisas, você viver de fato aquilo, né, integralmente, aquela experiência, vai te dar um registro de memória muito mais forte do que você fazer aquilo fazendo uma outra coisa ou pensando numa outra coisa, né? E aí o teu cérebro vai ter mais elementos para conseguir trabalhar essas conexões e te trazer essas ideias meio prontas. Então isso é muito importante para o processo criativo, né? Esse tipo de exercício de prestar atenção no momento que você realmente está vivendo, sabe? Fica a dica, gente. É uma dica muito importante. Uma coisa que eu lembrei agora que eu acho uma coisa interessante, que muita gente... É um assunto, não seria polêmico, mas é muito debatido, que seria essa questão da inspiração, né? Muitas vezes o artista fica esperando esse momento que você falou, em que a ideia vai vir pronta e ele vai saber exatamente como fazer algo. Só que quando você trabalha com aquilo, você tem prazos para cumprir, você tem um chefe, muitas vezes, que tá te cobrando e quer que você seja produtivo. Ele não quer ver você conversando ou de perna para cima esperando a inspiração vir, né? Então, assim, muita gente fala que você tem que, vamos dizer, praticar bastante as técnicas básicas até que chega um momento em que você não precisa da inspiração. Você tem um brief e você faz na hora. Você, por exemplo, concept artist, ele que trabalha com concept art, né, para videogames muitas vezes, que tem prazos muito curtos. Por exemplo, um mentor... Eu fiz uma mentoria com um cara que é americano e que ele já trabalhou no Diablo, Warcraft, várias coisas. Sim. E ele disse assim que o trabalho como concept artist é muito puxado. Ele, por exemplo, tinha às vezes 2 horas para criar 50 designs de uma coluna. Uau! Ele tinha 2 semanas para fazer
vamos dizer assim, 50 personagens. E cada personagem ele tinha que fazer 5, 6 versões dele para apresentar numa reunião. Pra, tipo, uma equipe enorme, né? Então, ele não tinha esse luxo de inspiração. Ele fazia na hora e se obrigava a fazer. E, tipo, enquanto ele estava fazendo aquela atividade que já era grande, né? Tipo, Sim. 50 colunas naquela tarde, já vinha o diretor de arte e botava no quadro dele lá mais 3, 5 atividades que ele tinha que fazer depois. Então, assim, é um trabalho muito tenso. Sim. Então, assim, qual a sua opinião sobre isso? Bom, mais do que opinião, é o que os estudos científicos indicam, tá? Criatividade... E só um detalhe, assim, esse trabalho que ele trabalhou dessa forma foi assim durante 5 anos. Ele trabalhou nesse projeto durante 5 anos e foi assim todos os dias. Imagina o cansaço que ele deve ter saído de lá, né? Nossa. E assim, gente, a gente vive num mundo capitalista aqui, para quem vai trabalhar num emprego formal, é meio que isso aí mesmo, tá? A minha irmã é artista visual, né, ilustradora, e ela trabalhou um tempo numa estamparia, e era isso aí, né? Mais ou menos esse sistema aí, né? Outro trabalho não é criativo de verdade. Assim, o que define um trabalho como criativo, né? É você realmente estabelecer, produzir algo diferente, algo novo, algo que você não tem, assim, uma instrução exata do que vai ser, né? Que nem esse cara que você falou, você tem que fazer um personagem em X, né, versões. Você tem orientações gerais, você vai ter características do personagem descritas para você, mas você tem ali que inventar a cara desse personagem, a roupa desse personagem, você tem que unir referências que você, né, já tem para o tipo de personagem que você vai criar, enfim. O trabalho criativo, né, ele é muito mais de treino do que de inspiração. De fato. O que acontece é que normalmente as pessoas não percebem que elas estão treinando a criatividade, né? E aí também não entendem como funciona esse processo de inspiração, que é isso que eu falei, né? Você vai reunindo informações, sua cabeça vai funcionando e uma hora aquela ideia vem, parece que magicamente, mas não é magicamente, né? Você está unindo referências e seu cérebro está processando isso lá no subconsciente, né? Então, assim... Não é uma situação desejável que a pessoa fique num produtivismo desse tipo por muito tempo, até pela questão do burnout mesmo, né? Da estafa. É um processo muito cansativo criar nesse nível de exigência, de frequência, né? Porém, não é necessário que você tenha uma ideia a partir de uma inspiração, e existem técnicas que você pode usar para ter ideias, tá? Que não são relacionadas com inspiração, são relacionadas com exercício de conexão entre elementos mais consciente, vamos dizer assim, né? Uma dessas técnicas é o brainstorming, né, a chuva de ideias, que você vai fazendo uma lista ou vários sketches, né, vários esboços ali, um diferente do outro, isso, e aí você seleciona as melhores ali, né, as que são mais originais, as que são mais eficientes para aquilo que você precisa. Os próprios exercícios de criação fora do contexto da exigência do trabalho em si ajudam nesse processo, né? Então, não é só a parte técnica no sentido de execução, né? Então, eu sei fazer um desenho com carvão, eu sei fazer um desenho com lápis de cor, e eu sei fazer, eu sei desenhar pessoas de diferentes tipos, já treinei, né, anatomia de diferentes tipos e tal. Isso é super importante, essa parte ela não é alheia ao processo criativo, mas são treinos que não necessariamente caminham juntos, né? Você fazer esse treino técnico de execução, ele é super importante para você automatizar um pouco a forma de fazer, e aí você se torna muito mais ágil na hora de atender uma demanda que tem prazo curto, como no exemplo que você deu, né? Mas você, quando faz esse tipo de exercício mais de reprodução, você não está exercitando diretamente a criatividade, né? Então, esses exercícios em que você é obrigada a mesclar elementos diferentes no mesmo personagem, por exemplo, né, ou no mesmo objeto, em que você precisa fazer algo de uma forma diferente, né, do que você está acostumado, ou desenhar
vários objetos que é tipo a mesma função, sei lá, você vai desenhar várias casas, mas cada casa é de um jeito diferente, sabe? Esse tipo de treino, ele ajuda muito a desenvolver o processo criativo para na hora que você precisa atender uma demanda desse tipo, flui muito melhor, é muito mais fácil das ideias aparecerem. Você está meio que educando o seu cérebro como fazer essas conexões, né, e reconexões e recombinações. Então, isso ajuda bastante nesse tipo de processo. E veja, não é um processo de inspiração, é um processo de treino, né, direto mesmo. Quando você treina, você tem uma constância muito maior na qualidade criativa do seu trabalho. Você não precisa ficar contando com uma coisa que você não tem controle, porque é um processo subconsciente. Você consegue trabalhar em cima de algo que você pode conscientemente produzir, né? Então, é mais eficiente nesse sentido, né? Quando você precisa cumprir prazo, o negócio é por aí. A forma que eu lido com isso é que eu meio que faço um checklist do briefing. Tipo, o que o cliente quer, aonde ele quer chegar, e eu faço um checklist e no final eu vejo se eu cumpri tudo que estava ali naquela lista. Legal. E geralmente isso faz com que o cliente fique satisfeito. Não tem tantas alterações, essas coisas assim. Quando eu quero ser muito livre, né, e tipo, eu tô inspirada com essa ideia e vou criar inspirada, vamos dizer assim, não necessariamente eu presto atenção nesse checklist. Então fujo um pouco. Isso é bom numa obra pessoal, mas não pro cliente, né? A não ser que você tenha tempo de você retomar depois, né? O que o cliente te pediu e fazer adequações nessa obra mais livre, mesmo alterar, né? Antes de mostrar pra ele. Antes de entregar. Isso. É verdade. Mas... Nem sempre, né? Nem sempre dá tempo. Exato. Né? Mas a coisa do checklist ajuda, porque é bem parecido, na verdade, com o processo desses exercícios de recombinação que você faz, sei lá, com palavras aleatórias, sabe? Você está usando ali uma referência de elementos que você tem que misturar ali de alguma maneira que faça sentido e que atenda o que o cliente está querendo, né? Então você está fazendo esse mesmo tipo de processo. Para quem trabalha nesse tipo de demanda mais direta, assim, de cliente, né? É uma coisa que ajuda muito fazer esses exercícios de recombinação de palavras, né? Tipo, de gerar palavras aleatórias e tentar criar em cima daquilo. Porque facilita esse processo depois, né? A hora que você vai atender uma demanda, você já tem um pouquinho mais de prática em fazer essas conexões de um jeito que faça sentido. Eu trabalhei um tempo também com estampas e era basicamente isso, né? Ele me dava uma lista de palavras e eu tinha que fazer estampas baseado na lista deles. Cada palavra é uma estampa. E era quase isso, não um desafio. Sim, sim. Dá uns resultados bem bacanas, assim, fazer esse tipo de exercício, né? Dá pra produzir de um jeito muito legal. E, assim, o que é que você gostaria de, sei lá, comentar ou dar um último recadinho, assim, agora no final? Bom, eu acredito muito na importância da criatividade, não só no âmbito individual, mas no âmbito mais amplo, né? Porque é a força que nos permite fazer mudanças e mudanças para melhor, né, e contribuir com a evolução própria, com a evolução do mundo, da humanidade. Então, assim, né, as pessoas em geral subestimam o próprio potencial de criar e elas subestimam a importância daquilo que elas estão criando, né. E eu acho que se eu for, né, dar um conselho final assim para quem vai ouvir ou assistir essa entrevista, não subestime, né? Aquilo que você faz tem muita importância, né? Porque você é uma pessoa única, você tem as suas experiências únicas, você tem as suas habilidades únicas e se você usar isso de forma criativa para comunicar, né, as suas ideias, a sua visão, a sua crítica, o que quer que seja que você quer comunicar para o mundo, né? A sua forma de fazer aquilo vai transformar a forma de outras pessoas enxergarem essa questão, né? Então, não se subestimem, bota o óleo de peroba na cara, né? E mostra o que você faz, porque assim, é assim que a gente consegue realmente ter um feedback sobre aquilo que a gente está fazendo, saber se está original de verdade.
E criem sempre, né? Exercitem bastante, descansem bastante, porque o ócio é importante para o processo, né? Mas não deixem de criar, que é o exercício que vai fazer vocês ficarem bons nisso, como qualquer outra habilidade humana, né? Muito obrigada, Gabi, por participar do canal. Você deu um insight muito interessante e dicas úteis para todo mundo. Tá bom, obrigada, viu, pelo convite.